prazer estar recebendo todos aqui. Meu nome é André, eu trabalho na parte de pesquisa junto da Fundação Procafé aqui. A mensagem aqui eu vou ser objetivo e direto, para não enrolar ninguém e tentar produzir, junto com a turma aqui. É sobre o boletim de avisos que a gente faz aqui mensalmente e um manejo integrado para redução de estresse hídrico. O boletim de aviso, só para eu ter ideia, quem conhece na turma? Ó, turma boa. Quem não tiver o boletim de avisos, ainda recebendo, é gratuito, não tem nenhum marketing de propaganda de produto para vender, não é nada. É simplesmente técnico ele. Essa depois é só cadastrar com a gente, eu vou explicar como aqui. Quais os objetivos, pessoal, desse boletim de avisos? Só para o pessoal entender o que a gente faz. Em duas regiões do Brasil, da parte cafeira, tanto sul de Minas quanto Triângulo Mineiro, a gente monitora o clima e as pragas e doenças. E desde 1979 começou e os dados até hoje, cada vez melhorando, aperfeiçoando tanto as estações quanto os dados de campo da lavoura, hoje a gente já está com uma realidade muito boa, que a gente está podendo utilizar com confiança nas nossas lavouras. Os objetivos que a gente tem, avaliar o desenvolvimento da nossa lavoura, ter sempre um parâmetro para a gente ter uma noção de como que a gente está na nossa roça, calcular e manejar a irrigação. Hoje a gente já consegue, através dos dados publicados, cada um que está aqui, com um pluviômetro na roça, fazer um sistema de irrigação e manejar ele tranquilamente, com a matemática simples. Eu vou mostrar aqui. Alertar e prevenir danos por ataque de pragas e doenças. Então hoje a gente já está tendo uma abrangência boa de diversas condições microclimáticas aqui. E muitas vezes que a gente está despercebido, simplesmente por ver o boletim, a gente consegue prevenir antes do que ela cause o dano. No primeira parte do boletim, pessoal, vai ter uma tabela assim. Do sul de Minas, esse aqui é um exemplo. Tem lá o Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança. Condição média aqui, de altitude aqui na fazenda experimental, condição de montanha e condição da margem de Furnas, Boa Esperança. E Muzambinho também. Vocês vão ver temperatura média, o que choveu naquele mês ali, fechou até o final do mês, o que era a média histórica ideal para aquela região. E na frente aqui, o pessoal tem mais dificuldade, é o que? ETP, ARM, SC e DEST. Simples, pessoal. ETP, evapotranspiração. Tudo que sai de água do chão e da planta. Tudo que você está perdendo. Vamos imaginar uma conta corrente. A evapotranspiração é tudo que está indo embora, saindo. Armazenamento é o que tem ali. Vocês vão observar o seguinte. Se tem armazenamento, não tem déficit. Se tem déficit, não tem armazenamento. O que é? É uma condição negativa de armazenamento num gráfico. A partir do ponto que vai cair no armazenamento e entra no zero, entra em déficit. E déficit significa uma condição que cada vez maior a dificuldade da planta de tirar água do solo. E a gente vai ver certinho os momentos aqui de déficit e a gente vai poder acompanhar. E EXE é excedente, que é o quê? O que não entra no solo vai embora para o rio. Tanto a pancada de chuva muito forte, quanto acima de 100 milímetros de armazenamento. Vamos imaginar o solo como um balde de terra. Essa condição de armazenamento no solo, para os solos nossos, característica de textura média, a gente sabe que o solo armazena no máximo em torno de 100 milímetros de água. Acima disso, vai embora. E vai descendo. Chegou no zero, abaixo de zero, é déficit hídrico, onde a planta começa a ter dificuldade. Unidade, pessoal, milímetro. Milímetro é fácil da gente guardar. O que é 1 milímetro? É a gente pegar 1 litro de água, fazer um risco de 1 metro por 1 metro, um quadrado no chão, e jogar ali, 1 litro por metro quadrado. Aí a gente vai aprender na frente como que a gente faz essa conta para a parte de irrigação. Como usar isso em minha propriedade? Em primeiro momento é preciso enquadrar a sua propriedade a uma condição microclimática. A gente viu ali que a gente tem condição alta, condição média e condição baixa. Cada uma tem um microclima. Primeira coisa, a gente, através dos dados, observar e monitorando a nossa propriedade, a gente vai saber qual que é a condição que mais assemelha à nossa propriedade. O comportamento de pragas e doenças evolui em função do clima e este tem variações até entre talhões. Ou seja, lá no final do boletim tem os dados de doenças e pragas. E para cada condição microclimática, uma praga e uma doença é mais forte. Então a gente vai estar sempre sintonizado com aquele local onde a gente tem uma condição mais semelhante da nossa lavoura. E lá que vai estar a dica para a gente. O que devo fazer? Qual região está a minha lavoura? Dessas daqui. Anotar os dados de chuva diária. Para quem quer fazer irrigação, um simples pluviômetro, aqueles de plástico, colocado num local que não tem interferência de árvore em volta, local livre, aberto, e todo dia fazer uma anotação, quantidade de chuva. Identificar as lavouras que têm tendência de maior incidência de determinadas pragas e doenças.
A gente recomenda o pessoal fazer monitoramento mensal junto com o boletim. Só que às vezes é muito cansativo. E para ser eficiente, você não precisa ir em todas as lavouras. Vai naquelas onde aquela doença ou praga começa. Você viu que está dando um alerta? Você sabe aquele lugarzinho que dá fome, o lugarzinho onde a ferrugem começa? Vai lá que você vai ter uma ideia. Se constatado, você passa para as outras lavouras. Realizar a amostragem e comparar com os dados do boletim. Pessoal, parte de irrigação. Aqui na Fundação Procafé, a gente passou na parte de sistema de irrigação, vocês puderam ter uma noção geral, como que é feito. O que a gente utiliza aqui nos boletins? Experimentos conduzidos com dados mais de 15 anos, com diferentes lâminas de irrigação. Melhor produtividade para irrigação complementar. Ou seja, lembra aquilo que eu falei, que o solo é que nem uma caixa, que cabe até 100 milímetros? A matemática que a gente tem feito é simples. A gente põe essa linha pontilhada azul como o ideal de armazenamento. Aqui, 100 milímetros, até aqui o final de maio. No final de maio, a gente tira a irrigação e vai caindo. Entra numa condição de déficit. Esse déficit ele é favorável para ter uma homogeneização da florada, para dar uma estressada na planta. E depois aqui, em meio de setembro, junto com a chuva, a gente retorna a irrigação para repor essa lâmina aqui. O que aconteceu esse ano? A gente estava lá, por exemplo, um exemplo aqui, considerando o armazenamento inicial do mês. Vamos considerar que em janeiro a gente estava aqui, ó, com 50 milímetros de armazenamento. O que aconteceu em janeiro, chuva esse ano? Zero, né? Vamos colocar aqui, ó, choveu em torno de 15 milímetros. 50 com 15 vai para 65 de armazenamento. O que evapotranspirou no mês? 115 milímetros lá. O que tinha mais o que precipitou, menos o que evapotranspirou, a gente ficou com déficit negativo de 50. O que nós fizemos aqui na fazenda experimental? Nós jogamos isso para 100 com a irrigação. Aí entra aquela questão seguinte, meu boletim chega só no final do mês. Mas se a gente pegar os dados históricos de outros anos, a gente vai ver que a evapotranspiração de cada mês ela é mais ou menos fixa. Ela varia em função se aquele mês foi um mês chuvoso ou não chuvoso, mas dá para a gente comparar tranquilo, em função dos dados de temperatura. Você pegar todos os outros anos, você sabe certinho o que perde de água em cada mês. Se a irrigação for semanal, divide por número de semanas, por 4 semanas, e faz a reposição semanal. Cada um vai ter um turno de regra, em função do sistema de irrigação que tem. Essa parte que deu para compreender, essa matemática, essa é simples. E o que precisa saber? Qual condição climática que a minha propriedade mais aparenta em função daquelas ali. E olha os dados ali de evapotranspiração. E vai, com bom senso e com o tempo, você pode ter até que fazer um ajustinho, mas você chega muito perto dessa realidade e consegue a produtividade máxima com irrigação. Como é que está o tempo aí, Pedro? Manejo de pragas e doenças, pessoal. O que a gente tem aqui? No final do boletim, a gente, em cada local daqueles, a gente pega talhões como este, isola uma área e tira todo o sistema de controle fitossanitário, ou seja, fungicida e inseticida a gente tira. Continua adubando, tudo normal. E vai avaliando todos os meses. Se a gente observar um dado interessante, muitas vezes a gente tem dúvidas em quando entrar com inseticida de solo e também fungicida na folha. E cada ano a ferrugem tem um comportamento diferente. E porque ela evolui em função principalmente do clima. Então a gente viu que esse ano, janeiro e fevereiro, ela amorteceu, foi levinha. Agora está dando uma retomada de novo para subir. E o que a gente pode ter uma ferramenta nova? Breve agora, dentro de 2 meses, um sistema de previsão da evolução da ferrugem. Para 30 dias a ser inserido no boletim. O que é isso? A Embrapa Informática, em parceria com a Café, pegou todos os dados históricos e montou um sistema de previsão que considera as condições climáticas e as características da doença. Então eles estão conseguindo, com mais de 85%, prever o que vai acontecer com a ferrugem nos próximos 30 dias. Então a gente vai inserir no boletim e a gente vai poder ter uma ideia disso daí para ajudar numa tomada de decisão, se aplicar agora ou não, atrasar um pouquinho ou não. Junto com o agrônomo, conhecendo o produto, dá para a gente acertar mais, reduzir o número de aplicações e ser mais eficiente. E para o resto vai dar para ver lá no boletim: cercose, bicho mineiro, foma, broca, as outras pragas e doenças. Alerta geral, no final do boletim, pessoal, vocês vão poder ver um resumo geral do que aconteceu e umas dicas. Um alerta, falou, toma cuidado, a tendência agora do clima é dessa praga evoluir, disso daqui acontecer isso. A quem tem irrigação, fazer isso, isso. Então vai ter um resuminho geral bem prático, o pessoal pode estar acompanhando. Como acessar? www.fundaçãoprocafé.com.br.
clica no boletim e escolhe o mês que quiser. Todo final de mês, em torno de 5 dias úteis, a gente põe um boletim daquele mês que passou. E também cadastrando. Se mandar um e-mail pra gente cadastrar, a gente manda na caixa de e-mail, toda vez que sair. É bom que fica lembrando. Um outro assunto vinculado a esse, pessoal, que a gente tem batido muito, é a questão de algumas dicas de manejo para a gente reduzir um pouco o estresse da nossa lavoura, condição de seca. Primeiro que a gente viu esse ano, que está tendo uma diferença boa, é a questão das lavouras em função da formação. Tem um experimento que a gente trabalhou com diferentes modos de preparo de suco. E, em resumo, o que a gente viu? As lavouras, nesse experimento, as parcelas que a gente trabalhou, com aquele, no caso foi o Big Mix, batendo com profundidade em torno de 80 centímetros e mais largo, mais homogêneo e mais profundo, o padrão da planta não tem escadinha. Com um padrão só, mais largo, deu 15 sacas a mais, e a gente está vendo que o rendimento está melhor. Ou seja, a boca da planta está mais agressiva. A gente conseguiu fazer uma boca mais agressiva, uma raiz mais agressiva, e ela está sentindo menos esses estresse que está acontecendo. A arborização, pessoal, reduz a temperatura mais alta. Porém, o consumo das árvores é maior do que ela economiza. Então está murchando bem mais dentro de onde tem árvore. Matéria orgânica, proteção com braquiária. A gente conseguiu medir. Assim, na seca, reduz até 50% daquela água que perde. A gente pegou um termômetro e colocou embaixo daquela camada de braquiária, quando roça e arrasta para baixo da lavourinha, estava em torno de 30 e poucos graus. E o solo exposto, naquele dia que deu 33 graus, a temperatura ambiente, 3 horas da tarde, estava dando 60 graus no solo. Aquilo mata a raiz mesmo ali. Então a gente viu que, principalmente lavourinha em formação, o manejo da braquiária é uma alternativa boa para a gente conseguir reduzir menos esse estresse aí de água. Amontou a chegada de terra, excelente, mesmo princípio, a raiz está ali, você chega uma terra, você faz tipo um isopor ali, uma camada isolante, onde está o sistema radicular. O Alisson gosta muito, né, Alisson? Chega a terra até no... É debaixo da folha. Correção do solo em profundidade. Muitas vezes a gente esquece do feijão com arroz, pessoal, bem feito. Que é o quê? Às vezes fazer aquela análise, pelo menos de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, de 20 a 40. Observar o quê? Se temos alumínio tóxico ou falta de cálcio em profundidade. É aquilo que a gente falou no começo. Se a boca da planta for mais fundo, ela vai pegar água melhor do que outra. E se tiver alumínio ou falta de cálcio, a gente vai ter um sistema radicular menos agressivo. Que equipamento é esse aí? Já montou? Esse, cada um tem uma gambiarra, né? Esse aqui é uma famosa gambiarra. Esse aqui colocou os aradinhos. É grade mesmo. ou não? Disco? Pegou a grade aradora, tirou os discos, largou só 2, inverteu para dentro e passa por cima da lavoura. Vai deixando prontinho ali. Cada um tem uma gambiarra particular. 2 de cada lado? Aqui, fala com você. 2 de cada lado? Esse aqui, no caso, é um de cada lado, um maior de cada lado. Tá longe da mão. Cada um tem que fazer uma adaptação e ver se e vai adaptando com o tempo. Bacana. Desestruturação física, pessoal. A gente tá vendo muito questão seguinte: compactação na rodagem do trator. Ali, você bate o chadão, é duro, e se você vai procurar a raiz não tá ali. Então, sempre que for fazer uma poda e tiver um problema de compactação, faz ali uma subsolagem, corrige aquela parte que está compactada e evite trafegar com o trator no dia que está chovendo. O problema é esse. Você vai lá, você faz um tijolo ali no dia que está chovendo. Evitar. Às vezes muda um pouco, está chovendo, vamos mudar, vamos fazer isso daqui, vamos lembrar disso. Pode compactar mais. Evitar e tentar controlar mais isso. Evitar plantinha alvenada, cultivares mais tolerantes ao déficit, já vimos já. Identificação de controle de pragas de doenças, pragas de raízes, nematóide, cigarro e berne. É tudo, o princípio é tudo no quê? Na boca da planta. Se a gente deixar praga na raiz, você pode ter certeza que a planta vai sentir muito mais na seca. Tá no tempo, Pedro? Ah, não, pode. Pessoal, o tempo nosso era meio corrido, eu estava até preocupado para não ir travando o pessoal. O boletim nosso, todo final de mês, a gente em torno de 5 dias publica. Quem tiver alguma dúvida ou curiosidade do boletim, quiser receber o boletim ou quiser comentar alguma coisa, fazer sugestões, eu peço para dar uma ligada lá pra gente no 3214-1411. Pode falar comigo mesmo lá e a gente troca essa ideia lá, tira dúvidas e cadastra quem não é cadastrado para receber. E aqueles que não têm e-mail, o jornalzinho da cooperativa também publica o boletim, sempre. Beleza? Beleza. Gente, hã? Faz no site, tem lá contato. Você faz um pedido pelo contato do site, que a gente cadastra o e-mail.
Beleza, pura? Mais uma vez, Certinho, obrigado aí pela então. presença de Obrigado. todo mundo. Agora com